tópico de base e dimensão vai ser motivado com esta pergunta, certo? Que conjuntos é que conhecemos linearmente independentes, conjuntos de vetores linearmente independentes, e que ainda são geradores de um determinado espaço vetorial. Geradores de V, espaço vetorial. Portanto, relativamente à independência linear, podemos recordar duas situações importantes. A primeira é que sempre que o vetor 0 pertencer ao conjunto, portanto um conjunto de vetores que contenha o 0, é linearmente dependente. Contém o 0 do espaço vetorial, é linearmente dependente. Um conjunto de vetores que contenha simultaneamente um vetor e um múltiplo desse vetor também é linearmente dependente. Portanto, conjunto de vetores que contém V, por exemplo, e CV, portanto um múltiplo de V, fica automaticamente linearmente dependente. Como é que podemos pensar em exemplos de espaços gerais, de vetores, por exemplo, espaços de matrizes 2x2, com as matrizes 1, 0, 0, 1, por exemplo, 0, 0, 0, 0, matriz nula e, portanto, o 0 do espaço vetorial das matrizes 2x2, e uma terceira matriz 1, 2, 0, 3. Portanto, este conjunto é linearmente dependente, porque a matriz nula, que é o elemento 0 do espaço das matrizes 2x2, é sempre combinação linear, portanto, isto depois já vamos registar isto. Este vetor é sempre combinação linear de quaisquer vetores. Portanto, este vetor é 0 vezes esta matriz mais 0 vezes esta matriz. Exemplo 2 de conjunto igualmente LD, linearmente dependente. O conjunto que tem a matriz diagonal 1, 0, 0, 1 e a matriz menos 2, 0, 0, menos 2 é linearmente dependente. Porque no mesmo conjunto temos o vetor V, matriz e identidade 2x2 e menos duas vezes a matriz e identidade 2x2. Exemplo agora 3, em que temos um conjunto finalmente linearmente independente. Por exemplo, o conjunto que tem as matrizes 1, 0, 0, 1, a matriz 1, 2, 0, 3. Portanto, um conjunto de vetores em que nenhum deles é o 0 e portanto, aqui neste caso tem dois vetores e nenhum deles é múltiplo do outro, não é? Portanto, não temos dois vetores múltiplos, finalmente é linearmente independente. Portanto, a situação geral para conjuntos quanto à independência linear é a seguinte. Portanto, vamos pegar num conjunto, um conjunto indexado de vetores V1, V2, Vp. Portanto, conjunto de vetores de um espaço vetorial V. Portanto, podem ser vetores de Rn, podem ser polinómios do espaço de polinómios, matrizes dos espaços de matrizes. Quando, por exemplo, se é indexado, estamos a ordenar o conjunto dos vetores. Portanto, quando o V1 não é o vetor nulo, portanto, não sendo o V1, nenhum dos seguintes é vetor nulo, e nenhum dos vetores, por exemplo, o VJ, não é combinação linear, dos J-1 vetores anteriores, certo? Dos J-1 vetores anteriores. Portanto, não é combinação linear de V1, V2, etc., VJ-1. Quando isto acontece, estamos na condição de dizer
que o conjunto dos vetores, então este conjunto de vetores, V1, Vp, é um conjunto linearmente independente no espaço V. Portanto, agora um exemplo para ver quando é que, por exemplo, falha. Não é? Em que condições é que falha aquela condição de conjunto linearmente independente. Por exemplo, temos o conjunto com os polinómios t, t ao quadrado e 2t menos 3t ao quadrado. Portanto, isto é um conjunto de polinómios do espaço vetorial de polinómios grau menor ou igual a 2 e quanto à independência linear, podemos verificar que é um conjunto linearmente dependente. Portanto, o primeiro vetor do conjunto não é o vetor nulo. O segundo é o polinómio de grau 2, t ao quadrado. E o terceiro vetor é o polinómio 2t menos 3t ao quadrado. Portanto, até podemos dar nomes aos polinómios. Portanto, chamando a este o polinómio P1, a este o polinómio P2 e a este o polinómio P3. Portanto, este 2t menos 3 ao quadrado enquanto polinómio em t, na variável t, é uma combinação linear dos dois polinómios anteriores. Portanto, é é igual a 2 vezes o primeiro polinómio mais, portanto, combinação linear com os pesos 2 menos 3 dos polinómios anteriores. Para motivar agora a discussão sobre geradores do espaço vetorial V. Portanto, vamos considerar este W e agora a pergunta que eu gostava de fazer é a seguinte. Portanto, quais são as descrições que estão válidas para D, não é? Quais as descrições que podem ser verdadeiras para o subespaço W de R3? Válidas para o W. Portanto, 1. W é a expansão linear de V1 e de V2. Hipótese 2. W é a expansão linear de V1 e V3. Hipótese 3. W é a expansão linear de V2, V3. E W, última hipótese, é a expansão linear de V1, V2 e V3. Portanto, o span. Portanto, podemos, se calhar, discutir uma a uma. Portanto, como vemos aqui por esta representação geométrica, V1 e V2 são múltiplos. Portanto, a descrição não está correta, porque a expansão linear de V1 e V2 dá unicamente todos os vetores que estão na reta em que V1 e V2 estão também assentes, certo? Portanto, W de facto não é diferente, certo? Da expansão linear de V1 e V2. Segunda descrição. V1 e V3 estão a expandir. Portanto, todas as combinações lineares de V1 e V3, não múltiplos, portanto, não são vetores colineares, e como tal, esta descrição é verdadeira. Portanto, estamos a descrever, de facto, todas as combinações lineares que vão dar vetores, por exemplo, uma vez V1, V3, duas vezes V1, se este V2 for duas vezes V1, uma vez V3 e por aí fora. Portanto, esta descrição está correta. A descrição 3 também está bem. Portanto, esta também é uma descrição válida para o subespaço W de V, certo? Portanto, o plano W de R3 também se pode descrever como todas as combinações lineares de V2 e V3, não sendo V2 e V3 múltiplos. Finalmente, a quarta também está correta. Portanto, se acrescentarmos ao conjunto anterior o vetor V1, não alteramos em nada a descrição. Portanto, estes dois são múltiplos, certo? Portanto, estes dois múltiplos. E o V3, que não está alinhado com eles, vai descrever todos os vetores que fazem parte de W.
Pronto, então agora, se calhar estamos já em condições para analisar o problema da descrição. Agora o que nós vamos tentar responder é qual é a descrição mais eficiente, o que é que será mais eficiente destas descrições, não é? E a mais eficiente, qual será? Qual é a descrição mais eficiente entre 2, 3 e 4? Portanto, ou a 2 ou a 3 são igualmente eficientes, certo? Portanto, temos a descrição reduzida a 2 vetores. Portanto, basta indicar 2 vetores linearmente independentes, por exemplo, V1, V3 ou V2, V3. Portanto, isto é exatamente o conceito de base, certo? Portanto, base tem a ver com descrever com um número mínimo de vetores linearmente independentes um espaço, um subespaço e, por sua vez, um espaço vetorial. Portanto, aqui temos a definição de base. Portanto, pegamos num subconjunto de V, portanto, num subespaço vetorial de V, e num conjunto indexado de vetores, V1, V2, V3, Vp, contido, portanto, vetores de V grande, que é um conjunto linearmente independente, e ainda as combinações lineares destes vetores produzem o W. Portanto, isto chama-se, este conjunto é gerador, este conjunto gerador de W. Gerador de W. Estamos exatamente na condição de chamar a este conjunto é uma base, certo? Portanto, o conjunto é uma base para, aliás, fica mais correto, é uma base para W. Uma base. Portanto, o facto de estarmos aqui a chamar uma não é inocente, portanto, as bases não são únicas e vamos ver que são caracterizadas por uma propriedade comum, mas há várias bases. Portanto, revisitando os exemplos de há bocado, certo? Portanto, temos um conjunto que é um subconjunto de matrizes 2 por 2, com as matrizes identidade e a matriz 2 por 2, 1, 2, 0, 3. Portanto, o conjunto, como tínhamos visto há bocado, é linearmente independente e as combinações lineares podemos chamar W, há de ser as combinações lineares, podemos chamar a matriz, primeira matriz, matriz A. Portanto, esta é a matriz A e esta é a matriz B. Portanto, e o subespaço que se obtém fazendo expansões lineares com as duas matrizes é um subconjunto de matrizes, certo? Portanto, isto há de ser um subconjunto de matrizes 2 por 2, que tem todas as matrizes com este formato. Portanto, este W é um subespaço de M2 por 2, cuja base é o próprio conjunto, certo? Portanto, este conjunto que está aqui com as matrizes A e B é uma base para W. Por exemplo, no exemplo 4, os dois polinómios t e t ao quadrado é um conjunto, ou é um subconjunto de polinómios de grau menor ou igual a 2. Além disso, é um conjunto linearmente independente e as combinações lineares, podemos criar o subespaço W de combinações lineares de t e de t ao quadrado e dizer que isto é um subespaço vetorial de polinómios de grau menor ou igual a 2 com uma base que é este conjunto. Vamos agora ver umas propriedades de bases que que generalizam este exemplo que aqui está. Portanto, se nós, no conjunto do exemplo 4, em vez de retermos os dois primeiros polinómios, retivermos o primeiro e o terceiro polinómio, que também é um subconjunto de polinómios de grau menor ou igual a 2, também linearmente independente, e, além disso, a expansão linear destes dois polinómios coincide com aquela expansão linear. Portanto, este W que está aqui em cima também se pode descrever
como combinação linear dos polinómios t e 2t menos 3t ao quadrado. Portanto, é exatamente o mesmo conjunto, certo? É o mesmo W. Pronto, e o que está aqui a sobressair com este exemplo é o que há de comum. Portanto, as bases não são únicas, certo? Portanto, tem que ter as duas propriedades de linearmente independente e gerador, certo? Estamos aqui a dizer que estes conjuntos são geradores de um dado W, pela própria maneira como criamos o W. Portanto, aqui é o que é comum a todos. Têm ainda isto em comum, porque se vê bem neste exemplo 4, é que todos os conjuntos que são uma base, certo? Portanto, isto vamos passar a designar por B. Por exemplo, isto é um B1, isto é um B2. Portanto, todas as bases que estão a gerar um dado subespaço têm todas em comum a mesma quantidade de vetores.